Graça e paz! Em instantes vai começar uma palavra que vai abençoar o seu coração e transformar, porque a palavra do Senhor transforma, liberta e cura. Então, já que vai lhe abençoar, aproveita e manda esse link para todos os contatos do seu WhatsApp, para os seus amigos, para os seus familiares, que eu tenho certeza que a palavra do Senhor que é nos dada, que é abençoadora, também vai abençoar outras pessoas. Então, manda lá que em instantes vai começar o Culto à Viva. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto à Viva da CG São Mateus. Já aproveita que está começando agora, já compartilha esse link, manda para o seu amigo, manda para aquele seu familiar, né? Toda palavra que a gente traz aqui, eu costumo dizer que ela tem endereço, ela tem CPF, né? Ela tem um destino. E às vezes a gente acha que é para alguém, né? E às vezes ela é para a gente mesmo. Eu gostaria então de aproveitar esse início agora aqui, como eu já comentei, aproveite ali que a gente está começando agora e manda nos grupos, dispara ali no geral, amém? Encerrando essa palavra aqui, a gente vai para a nossa live, que tem sido tão abençoada, né? Muitos pedidos de oração e muitos irmãos estão contando os testemunhos, lembrando que o nosso único objetivo aqui é engrandecer a palavra de Deus. É falar de Deus e aproveitar esse tempo em comunhão. Amém, meus amados? Esse mês a gente vem falando ao longo, de as últimas quartas-feiras, como uma vida com prioridades, o livro do nosso pastor Carlos Alberto Bezerra. E ao longo das últimas pregações, o pastor Fábio falou sobre relacionamentos. O Ramiro trouxe sobre arrependimento e mudança de vida, foi uma palavra incrível. Depois o pastor Fábio veio trazendo sobre escolhas certas. E a mim coube trazer amor ao próximo. Amém? Eu gostaria de estar orando, antes da gente começar realmente a adentrar na palavra. Peço que, se você consiga, feche seus olhos, esteja orando com a gente nesse momento. Amém? Senhor, eu te agradeço por essa noite, primeiramente. Pai, te agradeço pela vida dos meus irmãos. Te agradeço por poder estar aqui falando da Tua palavra. Peço que o Senhor esteja conosco neste culto, Pai. Que não seja eu, mas que seja a Tua palavra através de mim, Senhor, ministrada. Usa-me, Senhor, para que seja através de mim alcance os nossos irmãos, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. É isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Uma vida
com prioridades. Este livro, eu confesso que desde quando foi nos trazido essa mensagem, falar sobre uma vida com prioridades, quando eu comecei a ler esse livro, ele é um livro de confronto o tempo inteiro. O que seria um livro de confronto, Júnior? É um livro que te faz toda hora parar. Você não consegue fazer a leitura dele como um livro normal, que você vai lendo capítulos através de capítulos. Você para e você pensa, mas eu estou fazendo? Eu consigo? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 12:30. Amém? Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. E como você faz para amar o seu próximo como a si mesmo? Palavras fáceis colocadas, mas quando você realmente vai ao pé da letra para interpretar elas, né, o que seria amar a Deus e amar ao próximo? Amar é se relacionar. Como que a gente pode dizer que a gente ama alguém, que a gente tem um carinho por alguém, que a gente não consegue ter um relacionamento? E muitas das vezes a gente diz, não, eu amo meu próximo, eu estou junto com o meu próximo, né? Mas se você não se relaciona com ele. E lembrando que a palavra relacionamento é algo que te faz ir atrás e do outro lado também. Poderia também colocar que é ter a sensibilidade de reconhecer os equívocos e se arrepender. Como? Quando a gente está próximo, a gente erra. Né? Eu costumo dizer que só erra quem tenta, só erra quem faz. E quanto mais próximo a gente está, mais a gente conhece as falhas, mais a gente conhece, né, as limitações. Quando eu era criança, eu costumava brincar que o tio legal era o tio que morava longe. Porque você não via tanto. Então ele era engraçado, ele era legal. E o tio que estava todo dia ali, ele era chato. Por quê? Porque você está com ele todos os dias. Mas se você for analisar, quem que é o tio que realmente vale a pena? Não que não entenda errado, não que o tio de longe, mas aquele tio que está do seu lado é aquele tio que realmente você precisa se relacionar bem. E ele realmente te ama, porque ele está perto de você. Então, a gente ter essa sensação de que se relacionar ou ter relacionamentos é mais fácil quando a gente está próximo. De certa forma, sim, mas dá trabalho. Mas vocês vão ver que ao longo aqui desta palavra, o quão importante isso é. Fazer as escolhas certas. O pastor Fábio pregou sobre isso. Mas tudo na nossa vida se baseia em fazer escolhas. Os caminhos que a gente toma. Às vezes a gente acha que não, que eu tenho 2 ou 3 opções, até um determinado momento a gente tem, mas a partir do momento que você toma aquela decisão, aquela escolha, você precisa seguir. Não existe meio termo para algumas coisas. Ou você ama, ou você faz, ou você não ama, ou você não faz. E eu volto a dizer, esse é um livro que eu te convido a você não ficar na parte rasa. Eu te convido a você ir um pouco mais fundo, se aprofundar nele, né? Uma vida com prioridades. E se é uma vida com prioridades, o que é prioridade? Tem uma frase que eu costumo dizer assim: quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Vocês entenderam? Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então a gente precisa entender o que é prioridade. Uma determinada vez eu estava num curso e tinha uma pessoa que ela usava um marca-texto para poder grifar o que era importante, né? E o que ela fazia? Ela pegava um marca-texto, ela lia o livro e ela começava. E aquilo, eu confesso que foi me tirando até a minha atenção, porque ela pintou o livro inteiro. Aí eu cheguei para ela e falei assim: como é que é? Qual que é a sua estratégia? Eu queria saber qual que era a estratégia dela. Ela: não, eu tô grifando o que é importante. Eu falei: mas o livro inteiro? Ela: porque é tudo muito importante. Aí eu falei: não tem como. Porque eu brinquei para ela: vou te trazer uma brocha da próxima vez, você pinta inteiro. Prioridades são aquilo que a gente precisa destacar na nossa vida. E quando você acha que tudo é prioridade, nada é prioridade. No meu trabalho, eu trabalho com diversas pessoas e tem uma mulher que fala assim: eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Aí eu falo: é porque não é prioridade.
Porque a partir do momento que for prioridade, você arranja tempo. Ah, mas eu não consigo. Consegue? O que você faz das 9 da noite até as 11? Você dorme? Você descansa? É fundamental. Mas é um tempo que a grande maioria senta no sofá e fica mexendo no telefone, né? Então, a gente precisa, acho que primeiramente entender o que é prioridade. Prioridade é aquilo que você precisa levar a sério. Se eu fosse resumir numa palavra, é aquilo que você precisa realmente dedicar o seu tempo. E hoje, a nossa palavra diz que prioridade é amor ao próximo, é ter amor ao próximo. É fácil ter amor ao próximo? Não é fácil. Eu, antes dessa pregação, conversava, né, é fundamental que a gente divida, né, a palavra com os nossos pastores antes de vir aqui falar. E eu falei o quão difícil foi para mim preparar essa pregação, porque você mostrar sentimentos às vezes dentro da igreja é fácil, você está num ambiente cristão, né? E fora desse ambiente, como que é? Você consegue realmente ter esse amor ao próximo que a gente coloca aqui? E não há demonstração maior de amor que apresentar o evangelho para alguém. Raciocinem comigo. Qual foi a principal missão de Jesus aqui na Terra? Né? Por que Jesus veio à Terra? Para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Para que eu e você pudéssemos conhecer a palavra dele. E que a palavra dele é amor, Deus é amor. E se Deus é amor, eu acho que a maior demonstração que a gente pode colocar para alguém é realmente apresentar o evangelho para essa pessoa. Eu queria que você só refletisse agora. Não precisa escrever nada, não precisa nem falar nada, eu só queria que você refletisse. Que testemunho, e olha o tempo verbal que eu estou colocando aqui também, que testemunho nós temos dado? Eu não estou falando para você, eu estou colocando junto. Que testemunho nós temos dado? Como tem sido nossa conduta dentro e fora da igreja? As pessoas à sua volta enxergam Jesus em você? Só queria que você refletisse sobre essas perguntinhas, que são perguntas que questionam, né, se realmente a gente está fazendo aquilo a qual Jesus nos incumbiu de estar aqui, né? Eu queria agora ler um texto aqui para vocês, que foi o pastor Carlos Alberto que escreveu, que diz assim: não podemos deixar as pessoas se perderem. Elas andam como ovelha, sem pastor, sem ninguém para sentir compaixão delas. Cristão sem compaixão não é cristão. Portanto, é fundamental na vida ministerial ser servo, pronto, disponível para ser usado por Deus. Você levanta a mão, aí quando ele te liga você diz não dá, né? Quem pode fazer tal coisa? Na hora você diz sim, mas depois você diz que não dá, né? E que também a palavra de Deus, ela de novo, ela confronta. No domingo passado, não sei se vocês puderam observar, nós tivemos um pastor de fora aqui, lá de Feira de Santana, e ele colocou que se não for para confrontar, então não há por que ele está aqui. Então, se a palavra de Deus vem e enche o teu ego, é porque acha que tem alguma coisa errada. Ou então você já passou do tempo aqui, você já devia ter subido, né? Em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. O que me faz essa palavra de Gálatas? De novo, é confronto o tempo inteiro. Então, se é confronto o tempo inteiro, a gente precisa estar lendo, digerindo, analisando e voltando. Não é um livro, como eu já li, como eu já comentei, que você lê e você vai seguindo capítulos. Você precisa ler, você precisa voltar, você precisa entender algumas coisas. Se a gente precisa fazer o bem a todos, a gente está fazendo? Né? Ou para você é indiferente saber que o teu irmão está passando alguma dificuldade? Ou para você é indiferente passar por algumas pessoas? Porque às vezes a gente tem a sensação que só algumas pessoas merecem atenção, né? Só algumas pessoas merecem o aperto de mão, merecem o seu abraço. E quando na realidade a que mais precisa é aquela que você passa por ela e você finge que não vê.
Porque eu não gosto, porque ela é assim, porque ela é assado. Nós temos um péssimo hábito de julgar, né? Nós gostamos muito de julgar algumas coisas, né? Quando isso não nos cabe, julgamentos. Isso é exclusividade de Deus, julgar. O que cabe a nós? O que cabe a nós é amar. Foi esse o principal mandamento que Deus deixou, que Jesus deixou aqui para nós. Então, como filhos de Deus, não podemos dizer, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa frase também, o Carlos Alberto, ele coloca no livro, e ele coloca assim, que devemos afirmar, faça o que eu digo, vendo o que eu faço. Nada mais é do que exemplos. Né? Quando a gente diz, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mostra que eu tenho uma vida errada. Mostra que eu quero apresentar algo que eu não sou. E quando eu digo, faça o que eu digo, vendo o que eu faço, eu estou dizendo, olha para mim. Paulo, se nós formos observar no livro, né, das diversas cartas que Paulo faz, ele escreve às igrejas, em algumas igrejas, ele diz assim, faça como eu faço, me imite. Porque assim, ele vê que o nível está tão complicado ali, que ele diz assim, nem tente ser igual a Jesus. Mas raciocinem comigo, para Paulo falar isso, a vida de Paulo era um exemplo. Porque para você falar para alguém assim, faça como eu faço, siga como eu sigo, isso é uma responsabilidade tamanha, porque eu estou dizendo assim, eu estou fazendo o que é certo. Né? E a nossa vida como cristão tem que ser, faça o que eu digo, vendo o que eu faço. A Bíblia, ela mostra que Jesus se compadecia das multidões. Né? E a exemplo do Mestre, nós precisamos ter compaixão pelas pessoas, ser sensível à necessidade de quem está ao nosso lado. Quando a gente para num sinal, eu falo isso porque eu acho que, para mim, é um dos assuntos mais, às vezes, controversos ou complicados de se falar, né? Mas quando a gente para num sinal e a gente vê aquela pessoa pedindo, seja uma esmola, seja querendo lavar o nosso vidro, muitas das vezes a gente age indiferente. Por quê? Porque no passado, talvez a gente... eu já ajudei e essa pessoa, ela pegou o dinheiro e foi comprar bebida alcoólica. Eu já ajudei. O que eu quero dizer aqui não é, talvez, a melhor forma, talvez, mas eu queria só que vocês entendessem a essência do que eu quero colocar. A nossa obrigação é amar, é ajudar. O que essa pessoa vai fazer posteriormente não é responsabilidade sua e nem minha. Esse é o meu entendimento e é o meu ponto de vista. Porque se eu for me preocupar com todas as ações do que eu for fazer, eu viro um fiscal de Deus. E eu acho que eu nunca vi essa palavra aqui na Bíblia dizendo que Deus precisava de fiscais. Deus precisa de pessoas para ajudar na obra, para cuidar da obra, né? Para que plante e que regue, e pessoas que estejam toda hora multiplicando. Que a gente precisa ter controles? Lógico, não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer é, como você tem sido sensível às pessoas que estão tendo dificuldades? Isso tem simplesmente só passado por você? Né? Temos de ter consciência de que há uma multidão perdida e que precisa ser amada, pertencer a uma família, conhecer Jesus. É muito fácil, de novo, pregar dentro da igreja, falar dentro da igreja e fora da igreja, e no seu colégio, e no seu trabalho. Você consegue amar as pessoas? Você consegue ter esse sentimento? Como eu falei, é um livro que confronta. Para mim é de confronto, porque eu exerço um papel de liderança e muitas das vezes a gente tem que seguir por alguns caminhos, tem que ser um pouco duro, tem que tomar algumas decisões, né? E muitas das vezes a gente não olha para algumas circunstâncias, a gente segue. E falta compaixão, falta esse amor. Eu queria que você, né, assim como eu, no final eu vou estar fazendo uma oração, mas eu já queria que você fosse entendendo que se você não é sensível a esse sentimento, a se compadecer da dor do outro, primeiro, como já foi colocado, tem algo errado. Mas se você não é, você vai pedir para que Deus te dê esse sentimento, para que você consiga olhar para o seu próximo e se colocar no lugar dele diante das dificuldades, diante das situações que a vida apresenta.
né? Às vezes a gente coloca que é muito fácil. Ah, mas é fácil o que ele está passando. Não, irmão, não julgue por isso. Tente ver com um outro prisma, com uma outra forma de olhar. Tudo que a gente colocou aqui, eu gostaria que a gente, se possível, colocasse algumas coisinhas, né, em prática. Né? E que agora eu queria que, se você pudesse, você anotasse isso, seja no seu celular, se você está perto com papel, caneta, se você consegue. Eu gostaria que você anotasse isso. E são perguntas que você pode responder para você. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã, mas eu gostaria que você fizesse esse exercício. Como tem sido o meu testemunho? Como que ele está? De que forma eu estou conseguindo testificar isso? 2. O que posso fazer para glorificar o nome de Deus? E se eu já estou fazendo algo? Que evangelho tem sido pregado em minha comunidade, à minha volta? Qual tem sido a minha motivação para ir à casa do Senhor? Como posso me identificar mais com as pessoas ao meu redor? Como me tornar mais sensível à dor do próximo? Essas perguntinhas aqui, elas vão e elas voltam. Por quê? Como que eu posso realmente amar ao próximo se eu não me compadeço? Como eu posso amar ao próximo se eu não me coloco no lugar dele? Como eu posso querer ter compaixão se eu não consigo, né, olhar para a pessoa que está do meu lado e perguntar se está tudo bem, se está tudo certo? Meus irmãos, não fuja dos relacionamentos. Às vezes, eles podem nos machucar, desgastar, mas uma vida em comunidade, ela é uma vida melhor que uma vida de solidão. Vale a pena investir em pessoas, vale a pena em ser conhecido pelas pessoas. E não desista de ser amigo, né? E busque ser amigo dos amigos de Deus. Eu acho que se fosse deixar uma receita, né, de como se relacionar, seria essa principal frase: não desista de ser amigo e busque ser amigo dos amigos de Deus. Porque você fazendo isso, com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor, né? No mundo acadêmico diz que nós somos a soma das 5 pessoas com as quais nós andamos. Aí eu te pergunto, isso é bom ou isso é ruim para você nesse momento? Porque se nós somos a soma das 5 pessoas a qual a gente convive, quem é você? Porque se a gente for analisar, eu deveria estar convivendo com pessoas fantásticas, se eu sou a soma dessas 5 pessoas. Meus irmãos, esta noite eu quis trazer um pouquinho dessa parte final do livro, onde a gente encerra este livro aqui, que é Uma Vida com Prioridades. Se possível, Davi, coloca o link do livro aqui embaixo para a galera poder ver. E eu peço para que você leia este livro. Mas leia como eu comentei, leia pausadamente, leia refletindo sobre a palavra. Amém? Senhor, eu gostaria de te agradecer por esta palavra, eu gostaria de te agradecer por este momento. Pai, eu peço que o Senhor nos ensine, Senhor, assim como eu comentei, que a gente seja sensível, Senhor, para que a gente consiga enxergar o nosso irmão como irmão, que é o mandamento que o Senhor deixou aqui, que nós conseguimos amar ele, né, da mesma forma com que a gente se ama, Senhor. Senhor, crie em nós este coração, ó Deus. Crie em nós este coração, esse coração contrito, quebrantado, Pai, a qual nós necessitamos de Ti todos os dias e diariamente, Deus. Senhor, seja conosco, esteja conosco. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus amados? Até daqui a pouco. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do
hoje livre. Palmas.